a Frelimo e a Renamo são partidos que alcançaram o poder pela via armada. O que Venâncio Mondlane está a fazer não só acontece nos partidos políticos, mas também acontece nas igrejas, associações. E dizer que está de parabéns porque conseguiu fazer aquilo que muitos não conseguiam fazer. Temos tido problemas de gênero em todos os partidos, com grande expressão na arena política moçambicana, normalmente a Frelimo, MDM, por aí. Tivemos alguns barulhos no passado que foram resolvidos como foram resolvidos, mas Venâncio Mondlane veio demonstrar que, de facto, quando nós usamos as instituições de justiça e com clareza, é possível, portanto, resolver alguns assuntos, alguns diferentes políticos que dentro do próprio partido do Renamo não poderiam ser resolvidos. Nós sabemos muito bem que os dois grandes partidos aqui em Moçambique, muitos casos que os membros têm se debatido com eles, não são resolvidos de uma forma pacífica. Tivemos, por exemplo, o caso de Samora Machel Júnior, na Frelimo, que depois ficou assim, e tantos outros casos. E na própria Renamo também tem vários casos de outros, por exemplo, o próprio Sanduro Ambrosio saiu para o MDM por causa de diferenças com o elenco do Yusuf Mamad. Okay. Então, o Venâncio Mondlane venceu mais uma etapa, mas venceu, sobretudo, a democracia e muitos, portanto, dentro da própria Renamo, que não estavam a dar caras, hoje em dia aparecem, outros ficam, portanto, não ficam em nenhum lado, ficam na parede, como, por exemplo, o Antônio Muxanga. Tivemos também o pronunciamento do Dr. Manuel de Araújo, que demonstrou claramente que está a favor do Congresso, e isso significa que está a favor de Venâncio Mondlane. Ok. Então, Venâncio Mondlane está de parabéns e tem mais um dado muito importante que permite com que qualquer membro do partido possa, portanto, fazer a sua campanha de uma forma pacífica, ordeira e livre, e respeitando aquilo que são as leis, assim como os próprios estatutos. E Venâncio Mondlane venceu porque havia uma tendência. Eu estive aqui com um membro da Renamo, que dizia que Venâncio Mondlane não tem 15 anos de militância, mesmo no partido que está a governar esse país, a Frelimo. Pelo que eu saiba, são 10 anos. Mesmo para ser deputado, tem que ter 10 anos de militância. Se existem 15 anos de militância, eu acho que seriam aqueles vovós que libertaram o país, que estariam, por exemplo, no partido do Frelimo, assim como na própria Renamo, seriam velhos todos, que estariam no parlamento, por exemplo, Okay. ou em outros órgãos. Então, Venâncio Mondlane está de parabéns, venceu mais uma batalha e tudo indica que a Renamo não vai descartar Venâncio Mondlane, segundo o pronunciamento do Arnaldo Chalawa. Muito bem. Porque, vou pedir ao Matussa aí para ir colocando a data desse congresso. O povo tem que saber a data desse congresso. Já tem datas no congresso. O congresso já tem datas, segundo o que Venâncio Mondlane falou logo ao sair do tribunal. Exato. Esta manhã. Entretanto, a Renamo continua a afirmar que não tem condições para a realização do congresso. Não tem dinheiro para realizar o congresso. Exato. E Chalawa, numa entrevista, teria dito que mesmo o próprio Venâncio Mondlane sabe muito bem que a Renamo não tem dinheiro. Bem, meu irmão, é o seguinte. Eu penso que Chalawa não é adolescente, é um adulto. E se calhar vai aos 50 ou está lá nos 50. Eu penso que o discurso de Chalawa, logo a priori, eu havia dito aqui num dos outros programas, que o Chalawa está a fazer um jogo de barriga. E agora, como já foram apertados pelo tribunal, porque Venâncio Mondlane não está a lutar com o Chalawa nem com o SUF, está a lutar para que se cumpram as normas. Dizer que a Renamo não tem dinheiro é faltar com a verdade. A Renamo tem dinheiro para realizar o Congresso. Daí que o tribunal decidiu a favor e marcou a data para a realização do Congresso. Porque o tribunal pediu, por exemplo, evidências financeiras que demonstrassem que a Renamo está falida. E a Renamo não conseguiu provar isso porque sempre recebe, portanto, fundos de erário público em virtude de ter deputados na Assembleia da República. Ok. E não só, o próprio Yusuf Mamad, como presidente, aliás, como o segundo mais votado, recebe aqueles 70 milhões. E o partido também tem uma outra verba que é para o funcionamento do partido. E como sabiam que haveria congresso, deveriam ter reservado algum valor
para que o Congresso pudesse acontecer. E os partidos que Moçambique tem, com as devidas exceções, mas falo dos maiores, que é a Frelimo e a Renamo, são partidos que alcançaram o poder pela via armada. Foram ideologias... Estamos a pedir luz aqui, estamos a pedir luz, meu irmão. Diminua a luz. Foram ideologias construídas com um tipo de pensamento. O Venâncio Mondlane aparece, cai de paraquedas, faço o termo, dentro de um partido que não se identificou com modus operandi. E o Venâncio está a fazer uma espécie de uma revolução, faço o termo, mostrando que quais são os caminhos que os partidos devem se regenerar-se e para poderem seguir o caminho e para atingir os objetivos de forma justa e transparente, usando as instituições do próprio Estado, que foram, com isso, instituídas para o devido efeito. Mas há uma pergunta de reflexão que não me quer calar. É preciso que o povo não se esqueça que os mesmos tribunais que ontem recusaram que o Venâncio pudesse exercer, segundo as provas, que tomasse posse como edil de Maputo, são os mesmos tribunais hoje que dão razão ao Venâncio em relação ao Congresso. Essa é só uma pergunta de reflexão, não é para criar nenhum tipo de tumulto. Não, mas nós já avançamos com essa questão mas no nós, debate. sim, é porque nós percebemos a anuência e o alcance da independência dos nossos setores, sobretudo da justiça. Será que a justiça anda a reboque, ou seja, a justiça só funciona quando é um conflito para a oposição? É só assim, ou quando a justiça deveria ser imparcial para todos os casos? Esta é uma pergunta que não se quer calar. Sente que a justiça moçambicana é imparcial? Eu sinto que a justiça moçambicana tem uma tendência. Eu já vou explicar porquê. O presidente deste país é presidente do Partido Frelimo. A priori, nós estamos a assumir que existe uma tendência de proteger uns e prejudicando os outros, porque é algo automático. O presidente deste país deveria, no ato do seu empossamento, renunciar-se a qualquer cargo político para que pudesse, de certa forma, abraçar os moçambicanos de igual maneira. Ou de forma independente. De forma independente. Agora, nós temos um problema. Temos o problema deste país, do presidente da República ser o presidente do Partido Frelimo. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos o conflito que se cria pela legalidade de não perceber se os cargos de confiança política, por exemplo, o presidente da República nomeia o comandante-geral da polícia, o presidente do Tribunal Constitucional, Conselho Constitucional, Tribunal Supremo, o presidente do Tribunal Judicial, entre outras figuras relevantes que são os pilares do funcionamento deste país. Eu não sei se está a nomear na qualidade de presidente do Partido Frelimo ou se, no entanto, estará a nomear na qualidade de presidente da República. Eu tenho dúvidas, eu tenho feito esta confusão, porque mesmo a própria lei não me traz uma definição acabada em relação a isso, enquanto continuarmos a haver um presidente filiado a um determinado partido. Acha que a forma, o modus operandi dos membros da Renamo, desde o Venâncio Mondlane, que recorreu à justiça, que aparentemente a justiça está a favor dele, e outros quadros da Renamo, o caso do Xalaua e muitos outros que aparecem a marginalizar o próprio Venâncio Mondlane, isso não terá contribuído para que a própria justiça se aproveite? E se eles também estão desavindos, por que é que nós não podemos tomar vantagem disto e favorecermos a este jovem também para podermos sair bem na fotografia? Bem, acha que a Renamo não está a contribuir para essas decisões que o tribunal está a tomar? Bem, não podemos dissociar esta situação da Renamo para uma mancha negra fora do partido. Mas também nós temos que assumir que muitos desses quadros, sobretudo os deputados, sem exceção, não estão para defender os interesses do povo. Atenção, estão para defender os interesses pessoais, interesses partidários. Existindo espaço, poderão defender interesses do povo. Quando os deputados da Assembleia da República. Claramente, não vai me explicar hoje que o Xalaua... Tem um plano aí, tem um plano da Assembleia da República, por favor, coloca.
Deputados da Assembleia da República, em plenário. Muito bem. Não existe nenhuma explicação clara em que aparece um deputado Xalau que diz representar o povo numa condição em que o próprio Congresso irá eleger de forma clara o destino dos próximos 5 anos por um mandato e aparece a defender, face aos termos, barbaridades. Isto, para mim, não cabe na cabeça que uma pessoa com aquela idade apareça publicamente a reduzir-se à insignificância. Ou a despromover o seu próprio colega. Exatamente. Quer dizer, parece que foram formatados para chegar lá e criar uma linha de pensamento. Isso não é só Arenamo. Não, no geral. Existe uma reprodução dos pensamentos pré-programados. Obrigado. Eu acho que o Mondlane não fez mais nada do que conseguir que, de fato, o que não estava a acontecer legalmente tem que acontecer dentro dos parâmetros que foram definidos pelos estatutos. Não me parece que esta vitória que seja celebrada com esta pompa toda, não me parece, de fato, não sei. Eu vi aqui outro dia um membro da Arenamo, sênior da Arenamo, a dizer que o Venâncio Mondlane não reunia as condições necessárias para poder participar do Congresso da Arenamo. E nós sabemos que o Venâncio Mondlane tem pretensões de vir a ser presidente da Arenamo. Não sei se esta vitória judicial também, portanto, tem efeitos sobre aqueles que são os requisitos ou as diretivas internas que ditam quais são os requisitos necessários para que um determinado membro participe num evento como este, como o Congresso. Então, esta vitória... Está a dizer, que, em outras palavras, que o Venâncio Mondlane pode ter conseguido a realização do Congresso, mas se calhar pode não participar no Congresso. Pode não participar no Congresso. Por quê? Então, pode ser aquilo que eu chamaria de apoteose do nada, não é? Porque, de fato, aquilo que é o objetivo final dele pode não se realizar. Não sei, não estou lá, não conheço... Sim, mas por que traz essa abordagem? É preciso refletirmos... Não, eu trago esta abordagem porque eu acho que é possível, dentro das organizações, é verdade que existe a lei ela tem que ser cumprida, as decisões dos tribunais devem ser cumpridas obrigatoriamente, mas questões como essas podem ser resolvidas dentro das próprias organizações, observando as normas que as próprias organizações de per si estabeleceram. Portanto, o estatuto foi aprovado num congresso, não é? E aqueles que se predispõem a dirigir os partidos, as organizações, devem estar preparadas para cumprir essas obrigações. Portanto, devia ter se realizado o congresso antes do final do mandato, que é para chegar... Há essa possibilidade de Venâncio Mondlane ter investido seu tempo, sua inteligência para nada e de repente não participar no Congresso? Eu não diria que é para nada, né? Porque dentro da própria organização é preciso que as coisas se organizem, se coloquem... Não, porque se ele está a lutar é porque ele tem suas pretensões. Eu não estou a dizer que há a possibilidade, porque não sei, eu vi aqui dentro, num debate, um membro da Renamo dizia que ele não tem os requisitos necessários para se candidatar, para ser levado ao Congresso. Okay. Então, assim sendo, provavelmente, pode ser mesmo que não vá lá. Não vá ao Congresso. Exatamente. Eu queria falar